Graças a Deus! Eu quero saudar todos os ouvintes deste canal Mensagem de Esperança, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero aproveitar então, pedir que você não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante. E se inscrever no canal. E divulgue para outros também, meus irmãos, para que se inscrevam no canal. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se na segunda epístola de João. Fica lá no finalzinho já do Novo Testamento, quase chegando ao Apocalipse. Segunda epístola. Então nós vamos ler o versículo 7. Versículo 7 da segunda epístola por São João, que diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. E eu vou repetir, meus irmãos, que isso é muito importante. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo, meus irmãos. Já nos dias de João, o apóstolo, que essa epístola, pelo que entendemos, foi escrita nos anos 90 da nossa época. Então, João já estava de cabelinho branco. Eu acho que a maior parte dos apóstolos já tinha partido. Paulo tinha partido, Pedro, tudo leva a crer que ele era o único vivo. Mas a igreja era a igreja primitiva, a igreja de mártires, meus irmãos. Igreja de homens e mulheres que estavam sendo martirizados, morrendo. Agora vamos analisar tudo. No meio de tudo isso já tem enganadores. Então, é aquele problema difícil. Vamos lembrar um pouquinho. Quando Jesus deu uma das parábolas, então o homem semeou na terra a boa semente. E no dia seguinte, os empregados daquele homem notaram: mas Senhor, tu não semeaste a boa semente, o trigo? Como é que agora veio o joio? O joio não presta, mistura no trigo, estraga. E disse: olha, foi um inimigo que vindo à noite, escondido, semeou a semente ruim, a semente do joio. Meus irmãos, com todo o trigo que estava sendo oferecido em sacrifício, o sangue de nossos irmãos era derramado na arena, entregue às feras, degolado. Meus irmãos, era um martírio tremendo. Mas no meio da igreja começou a surgir certas pessoas, que a palavra fala, enganadores, e até menciona o anticristo. Essa epístola, como todas as três epístolas de João, as epístolas de Pedro, Judas, Colossenses, ela, de um modo geral, foi escrita combatendo também contra a doutrina falsa que começou a surgir no meio da igreja, que mais tarde veio ser chamada de gnosticismo. Era uma semente incipiente, que incomodou a igreja durante muito tempo. Meus irmãos, hoje nós temos várias placas de igreja, uma é Assembleia de Deus, outra é Batista, Presbiteriana, enfim, o nome que ela tem que é registrado. E aquele povo que ali está tudo de comum acordo naquele sistema, digamos assim, doutrinário, tomando por base a Bíblia, né, daquela igreja. Mas naqueles dias, a mensagem, a maior parte dos irmãos não sabiam ler. O livro que ele tinha era do Velho Testamento, era a Bíblia, era o Velho Testamento. Pouco livro tinha dos Evangelhos. E aí começou a surgir movimentos, problemas difíceis. Pessoas que beberam da cultura ruim, tomando por base lendas orientais, misturas orientais do próprio judaísmo.
E chegava a dizer, nota aqui o versículo 7, como diz, não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Essa filosofia, entre outras coisas, Jesus Cristo não veio em carne, era uma figura histórica, seja lá como for, não tinha carne. Não era um homem. Meus irmãos, a Bíblia diz que ele nasceu de Maria, que ele cresceu, que ele foi crucificado com um corpo, com um corpo. Esse corpo foi pendurado na cruz. Tiraram da cruz e sepultaram como um corpo. E ainda ressuscitou como um corpo. Não era um mito. É uma realidade. Mas eles negavam que Jesus vem em carne. E João foi tão taxativo que disse, olha, este é o anticristo. Porque já tinha o conhecimento que o anticristo viria. Em outras palavras, eles estão falando isso, estão no espírito do anticristo. O anticristo é que luta contra Deus. Mas, meus irmãos, hoje, graças a Deus, nós estamos melhores. Nós temos a Bíblia. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que estudar a Bíblia. Nós temos que obedecer a Bíblia. Hoje nós não temos essa heresia, mas aparece de vez em quando qualquer coisa no meio da igreja, e aqui apareciam esses enganadores. Hoje nós temos muitos nomes de igreja. Por favor, eu não quero criticar a placa de igreja de ninguém, mas para ser pastor hoje, basta ele se filiar ou se matricular em vários institutos que tem até por correspondência, estão a centenas, dezenas. E depois de formar aquele cursinho, eles dão até um título de pastor. Mas é pastor? Foi chamado? E quantos vêm com filosofia diferente? Quantas academia religiosa que começa a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. E chega aqueles mais extremistas a dizer que uma boa parte do Novo Testamento, que escrita as palavras, não eram palavras de Jesus, meus irmãos. É como se o pessoal diz no mundo, é o fim da picada. Mas nós temos que continuar no caminho, não na picada, no caminho. E está preparado que vem muitos enganadores, com filosofias diferentes, principalmente nesses últimos dias agora, quando a mídia, todo tem aquele acesso na mídia, internet, e aparece cada um de maneira se caracterizando como pastor, como ensinador, apresenta a Bíblia e quer apresentar Bíblias diferentes. Meus irmãos, vamos ficar atentos, que já nos dias de João ele diz, muitos enganadores entraram no mundo. Em outras palavras, muitos enganadores estão entrando nas igrejas, meus irmãos. Tenhamos cuidado para não ficar naquela fé. Por isso que Judas diz, escrevi-vos para batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A fé genuína, a fé verdadeira que foi entregue para nós. Vamos batalhar por esta fé, meus irmãos. A Bíblia Sagrada e a palavra, eles querem alterar, querem fazer de maneira diferente. Ah, meus irmãos, que Deus nos ajude, porque muitos enganadores têm entrado no mundo. É o espírito do anticristo para confundir, mas é pela oração, pela frequência nos cultos, na igreja, a leitura da palavra e a iluminação do Espírito Santo, não ficando dentro do caminho da verdade. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, fique com a Bíblia, leia a Bíblia, peça a iluminação do Espírito Santo e fique na verdade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, eu quero pedir agora por todo o teu servo e tua serva que me ouvem, Senhor, por todos que me ouvem, vai iluminando as suas mentes para crer na tua palavra. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.